Pega a sua Bíblia e abra o livro de Ageu. O capítulo é de número 2. Ageu é um dos profetas menores. Menor não porque ele tinha pequena estatura. Menor não porque não teve importância ao seu escrito, mas menor pelo volume do seu livro. E o seu livro contém 2 capítulos. Estudando essa noite, Kelly, sobre a vida desse homem, eu vi que o ministério dele durou 4 meses. Teve início em setembro e terminou em dezembro. Foram 4 meses profetizando. Então não é no muito, mas é na intensidade e na entrega. O capítulo de número 2, o versículo de número 1, ele diz assim: no 21º dia do mês 7, do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e também ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. E a pergunta era: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não há nada o que vocês veem agora. O versículo de número 4, ele continua dizendo: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês. Quando vocês saíram do Egito, o meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Enchei este templo da glória, diz o Senhor. Encherei este templo da glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo tempo será maior do que antigo, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia, meu Pai. Já podemos entoar louvores ao seu nome em adoração com gratidão, Pai. Já podemos entregar a nossa oferta e o nosso dízimo, ó Pai amado, pagar o nosso voto, ó Pai amado, e tudo isso, ó Pai amado, como foi ministrado, ó Pai amado, não é que estamos dando ao Senhor, é que estamos devolvendo, e não devolvendo por uma obrigação, não devolvendo por um constrangimento, mas devolvendo com alegria, porque entendemos que na nossa devolução a Ti é louvor ao Seu nome. Meu Pai, mas chegamos agora ao momento da Tua palavra, Senhor. É verdade que desde o início o Senhor tem falado conosco. Cada louvor que foi entoado, eu vi o Senhor confirmando a Tua palavra, Pai amado. E isso, ó Pai amado, nos deixa feliz, Senhor. Mas agora chegou o momento de nós, ó Pai amado, estarmos atentos, ó Pai amado, à Tua palavra. O nosso culto será agora dando a Ti a nossa total atenção. Que somente o Teu Espírito tenha liberdade de passear, ó Pai amado, na nave da igreja. E que a Tua palavra venha para produzir o resultado para a qual ela está sendo enviada. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu assento em nome de Jesus. Se você sentir a vontade de glorificar, glorifique, porque o seu Deus, Ele é digno.
Aqui é o início do ministério desse homem. O texto nos fala que no 21º dia do 7º mês. Aí você pode falar, pastor, mas o senhor falou que durou 4 meses e começou em setembro. Mas o 7º mês é quando? O 7º mês para nós é quando, irmãos? Quando? Julho. Mas o povo, o ano não começa em janeiro. Para esse povo, o ano começa em abril. Então você conta: primeiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então os 4 meses que deram, como fala? Que custearam esse período desse profeta. Nesse mês aqui, que é o mês de outubro, por isso que está contando o 7º mês, é o mês de outubro, porque se nós contarmos, começando em abril, o 7º mês dará em outubro. Mas o ministério dele não começa aqui no primeiro capítulo, no capítulo número 2, quando nós lemos, mas começa no capítulo de número 1. Começa um mês antes, começa no mês de setembro. O dia, segundo alguns estudiosos, diz que foi no 20º, foi no primeiro dia do 6º mês. E isso a própria Bíblia diz. Então, no primeiro dia do 6º mês, no mês para nós de setembro, deu início ao ministério desse profeta. E esse profeta, ele foi levantado com um propósito difícil. Porque se você pegar e ler o capítulo de número 1 de Ageu, você vê Ageu sendo levantado por Deus para confrontar esse povo. Ageu foi levantado por Deus para incentivar a esse povo a fazer aquilo que eles se proporam. Porque verdadeiramente a história, ela não se inicia aqui. A história dessa reconstrução, ela se inicia desde quando o rei da Pérsia, o rei Dário, deu a eles a liberdade para que eles pudessem construir. E a Bíblia fala, aí já vai ser no livro de Esdras, no capítulo de número 3, que fala que quando eles estabeleceram o alicerce do templo, porque assim foi dada a ordem pelo rei a qual tinha levado cativo, era o rei era a Babilônia. Depois os persas venceram a Babilônia, e o rei da Pérsia deu a eles a liberdade, e o propósito era principalmente de irem e reconstruir o templo. No capítulo número 3 do livro de Esdras, nós vamos ver relatado essa história. E é interessante que a Bíblia nos diz que quando o alicerce do templo foi restaurado, os construtores, olha só o versículo número 10, diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com vestes e as suas trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças cantaram responsivamente ao Senhor. E sabe qual era o louvor que estava na boca desse povo? Era assim: Ele é bom e o seu amor a Israel dura para sempre. Eles começaram a entoar. Esse povo estava vindo de um período de cativeiro. Só que quando eles viram se cumprindo uma profecia, eles então, lembrando-se, falaram: olha, esse verdadeiramente é um Deus que não mente, porque aquilo que Ele faz, Ele cumpre. Não é no nosso tempo, nem da maneira como que nós imaginamos, mas é cumprido. Só que é interessante o que continua dizendo o versículo, porque assim: todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Agora olha o versículo de número 12. Mas muitos dos sacerdotes que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram lançar o lançamento dos alicerces deste templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos
gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Olha que maravilha! A alegria desse povo em poder reconstruir o templo do Senhor. Uns choravam, outros cantavam, e o texto nos diz que era difícil entender o que era mais alto, porque chegava a distância de onde eles estavam, poderia ainda ouvir tanto o choro quanto os cânticos. Essa era a alegria deste povo. Só que a alegria desse povo começou então, eles cantaram o Salmo de número 84. Sabe o que diz o Salmo de número 84? Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anseia e até desfaleces pelos teus átrios, Senhor. Era esse sentimento deste povo. Tem um verso desse Salmo que ele fala assim: aleluia, até o pardal achou um lar, a andorinha uma casa para si. A alegria desse povo foi tão grande que eles começaram a salmodiar, porque eles estavam reconhecendo: olha, a andorinha tem um lar, o pardal também tem, mas nós estamos restabelecendo o lar onde nós estaremos adorando ao nosso Deus. Eles continuaram, eles foram para o Salmo de número 107, que eles começam assim: dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós iniciamos o culto lendo esse salmo. Esse salmo foi cantado no dia em que foi edificada a primeira pedra do alicerce para a reconstrução do templo. O templo que foi designado para adorar ao Senhor. Só que nós sabemos que o nosso inimigo, ele nunca vai estar satisfeito. E em meio a tanta alegria, passado-se algum período, alguns dos samaritanos quiseram fazer parte da obra, e eles chegaram até a Zorobabel. Isso nós encontramos no capítulo de número 4, e falando assim: olha, nós tememos o mesmo Deus que vocês, então deixa-nos fazer parte desse trabalho. Zorobabel, por outro lado, falou: não, desse trabalho quem vai fazer parte é o povo que o Senhor escolheu. Porque ele entendia que tinha um povo que havia sido escolhido para tal obra. Meu irmão, o que Deus escolheu para você fazer é para você realizar. Outros vão tentar se levantar, talvez para querer tomar o seu lugar, mas o Senhor está dizendo nesta manhã: o que eu dei para você é você que vai realizar. Não permita que ninguém, por mais que fale: olha, mas eu estou temendo também, mas o Senhor confiou nas suas mãos, então faça com segundo as tuas forças. Pastor, mas é muito pouco. Então continue fazendo, porque você vai ver o poder do Senhor se aperfeiçoando nas suas fraquezas. Só que esses samaritanos, por não permitir que eles fizessem parte da reconstrução, eles começaram a se levantar, e se levantar falando coisas. E as coisas que começaram a ser faladas começaram a chegar nos ouvidos daqueles que estavam tão alegres para a reconstrução, mas se deixaram levar por palavras, e afrontas começaram a vir, dúvidas começaram a surgir, e um dos primeiros impedimentos começou a se levantar. Mais para frente, outro levante. Agora é uma carta dirigida ao rei Artaxerxes, que fez com que a obra parasse por completo. Estudiosos dizem que cerca de 14 anos a obra ficou parada. E nesse período, aquele povo que fez festa, que se alegrou, Anderson, nesse período, aquele povo que cantou, e o cântico ia longe. Antônia, junto com o cântico chegava o choro. Este mesmo povo, após 14 anos, esqueceram do que eles se proporam e se voltaram para si, buscando os seus desejos, realizando os seus propósitos. E tem problema disso? Lógico que não.
Nós estamos iniciando o ano e nós sempre tivemos, olha, se você não fez, faça um propósito e coloque esse propósito diante do Senhor, porque você tem sonhos, mas entenda uma coisa, o que prevalece é a vontade do Senhor. Então apresente e faça, Senhor, esse é meu sonho, Deus, eu vou trabalhar por isso, mas segundo a tua vontade, Senhor, se for para ser realizado, eu quero viver. Não insista somente em realizar o seu sonho, mas coloque ele diante do seu Deus, porque segundo a aprovação dele, se for realizado, será bênção para a sua vida. Só que esse povo não fez isso. Esse período trouxe um esfriamento, um levante, cartas que foram enviadas contra, coisas que foram faladas que não eram verdade, fez com que a fé, com que a alegria e a disposição acabasse. E depois, quando todos se preocupavam consigo mesmo, o Senhor levanta Ageu e chama este povo a atenção e fala: vocês não estão percebendo que vocês estão trabalhando, mas não estão vendo o resultado do seu trabalho? Vocês não estão percebendo que vocês estão semeando e na hora de colher não está vindo? Vocês não estão percebendo que o que era para cair do céu não está caindo? E tudo isso está acontecendo porque vocês esqueceram daquilo que vocês se alegaram em fazer. Porque quando vocês se entregaram e aceitaram o seu chamado, entendendo que era o Senhor, vocês se colocaram à disposição, mas vocês esqueceram. As dificuldades que surgiram fizeram com que vocês parassem. E ele começa a confrontar a este povo para que eles retornassem ao propósito que eles sabiam que tinham segundo o Senhor, para que eles pudessem voltar a fazer aquilo que o Senhor havia colocado eles para fazer. E de imediato não foi fácil, mas esse profeta continuou exercendo o seu chamado, e ele foi falando. E ele fala: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. O versículo de número 3 do capítulo 1 de Ageu diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor continua destruída? Ele fala assim, o 9: vocês esperam muito, mas eis que vem pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com sopro, porque eu fiz. Pergunta o Senhor dos Exércitos. Olha só, Deus levanta Ageu e começa a falar pelo povo. E quando ele fala assim, ele pergunta para si mesmo: porque eu fiz, agora vocês vão saber. Olha aí, aí ele fala: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar fruto. Olha o que Deus falou. Não é que eu estou fazendo, é resposta ao que vocês fizeram. E às vezes nós falamos: Senhor, mas o Senhor não está agindo. Mas entenda uma coisa, muito mais do que agir, Deus ele reage. Porque a primeira ação que ele fez foi prometer. E quando ele promete, ele não se arrepende. Mas as promessas que nos é feita, existem condições também. Porque se nós não tivermos segundo a vontade dele, e o interessante é que às vezes nós não fazemos da maneira que ele manda, e queremos receber o que ele promete. E por que você não recebe o que ele promete? Porque você faz, mas não faz como ele manda. Faz como você acha que tem que fazer. Faz conforme você acha que é o melhor. É assim que esse povo fez, como eu e você fazemos. Pastor, mas uma palavra dessa no início do ano é para nós entendermos que não apagueis o Espírito. Durante esse ano de 2026, muitas coisas virão para tentar apagar o Espírito que está sobre a sua vida. Muitos ventos contrários virão para tentar apagar esse pavio que ainda fumega.
E se ainda fumega, muitos não estão dando nem mais valor. Mas Deus sabe o valor que você tem. Por isso que Ele te trouxe aqui e colocou essa palavra na minha boca, para que você deixe o sopro do Espírito alcançar a sua vida. Só que o povo entende. E quando eles ouvem essa palavra, Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, eles ficam animados. E eles animados, eles animam o povo. Ei, meu irmão, essa é a importância de nós que temos papel de liderança. É com o nosso ânimo que vai alimentar. Ai, pastor, mas em casa é difícil, porque só tem eu. Glória a Deus que Deus escolheu você, estabeleceu você para animar a sua casa. Porque se não for você dentro da sua casa para animar, esse ano é cheio de preocupação. Uns falam, já começou aí, tá vendo? Olha o que os Estados Unidos já fez, já aprendeu, enquanto uns estão fazendo festa, outros estão falando, mas o que será do Brasil? E a recessão, e vai ter imposto, e vai ser aquilo, e quem ganha 5 mil, é tanta preocupação, o que eu vou fazer? Ei, o que você vai fazer? Descansa no Senhor, porque o Deus que te prometeu, Ele não vai te abandonar. Aí o que eu faço agora? Ei, eu não estou falando de mim, agora é eu falando. O que eu faço? Eu vou separar, eu não vou mais comprar no cartão de crédito. Eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, Senhor? E agora o que eu vou fazer? Aí Deus, pá. Eu lendo aqui, falei, Senhor, estou entendendo. Eu só espero que a Zé fala, meu Deus, Jonas, como você é difícil. É, irmãos. Porque as mulheres, Deus estabelece nas nossas vidas como aquela que auxilia, mas o grande papel da mulher é muito mais do que isso. Muitos homens conseguem exercer, porque não somente tem uma mulher ao seu lado, mas tem uma mulher que sempre aponta alguma coisa à sua frente. Tem uma mulher que nunca deixa você esquecer o que está para trás. Porque nós homens somos muito racionais, e às vezes nós vemos muito de momentos, e nós vemos muito agora. A mulher, ela tem um sensor. E quando fala, né, pastor Carlos, olha, cuidado. Aí você vai lá, não toma cuidado e quebra a cara. Aí depois reclama porque ouve, eu te falei. Mas é verdade. E esse povo, ao ser confrontado, Zorobabel se posicionou. Ele falou, como governador, eu vou seguir o que o Senhor está dizendo. O sumo sacerdote também se posicionou. E eles animaram o povo de tal forma que, olha o que diz assim: Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Sodoc, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. E o povo, o final do versículo de número 12 do capítulo 1 de Ageu fala: e o povo temeu ao Senhor. O povo não teve medo do Senhor, porque nós não fomos chamados para ter medo do Senhor. Porque quando você tem medo do Senhor, você não peca com medo de punição, você não faz com medo. E na realidade o que a palavra diz, que o povo, ele fez o quê? Temeu. E ter temor ao Senhor é muito diferente do que ter medo. Porque tem medo é aquele que não peca, mas não peca com medo da punição, não é isso? E quem tem temor, ele não peca, mas ele não peca não se preocupando com a punição. Ele não peca para não desobedecer o seu Deus. A ação é a mesma, mas o propósito é diferente. E o Senhor, ele não contempla a nossa ação, mas ele quer saber qual o motivo que nos leva a ter ação. Porque qual a motivação que não te leva a pecar? A motivação é com medo de perder a salvação. Cuidado, meu irmão, porque talvez você pode estar passando tudo isso, mas não está agradando o seu Deus. Porque o seu Deus, ele não te fez para que você ficasse com medo dele. Ele nos formou para que nós fôssemos louvor e adoração ao nome dele. Então quando você o teme, você o obedece, não com medo, mas com vontade de fazê-lo feliz, com o propósito de não desobedecê-lo. A
A ação parece a mesma, mas a motivação é totalmente diferente. E o que para Deus diferencia é a motivação. O que foi ministrado aqui na oferta, a ação, muitos ofertaram, não é isso? E muitos ofertaram com valores altos, mas a motivação Jesus contemplou. E aquela que foi tão pequena aos olhos dos outros, o Senhor falou: é este o verdadeiro louvor. É isso, meu irmão. Tudo que você fizer neste ano de 2026, faça em temor ao Senhor. Faça com temor ao Senhor. Líderes, faça com temor ao Senhor. Você que se coloca como servo, obedeça com temor ao Senhor, não com medo da punição, mas não querendo desagradar o seu Deus, porque quando assim nós realizarmos, subirá como cheiro suave. O Senhor, Ele vai sempre receber quem? A nós, para depois aquilo que nós fazemos. Por isso que Ele falou: se você se posicionar para ofertar e lembrar que tem alguém na igreja que você tem algum desentendimento, antes de você vir, deixa a sua oferta, se conserta com esse e depois vem entregar. Porque não adianta você entregar todo bagunçado, porque o Senhor, Ele não te aceita. Ele te aceita da maneira como você está, mas Ele não quer que você permaneça da maneira como que você se encontra. E não sou eu que vou moldar, não sou eu que vou falar: faz isso e faz aquilo. É o Espírito Santo que vai começar a te incomodar. Ei, no final do ano algumas pessoas nos procuraram e falaram: pastor, conta comigo pro ano que vem. A gente pediu não, mas o Espírito Santo incomodou. E quando o Espírito Santo incomoda e alguém ouve, o Senhor manifesta a glória. Por isso eu não tenho dúvida da glória que o Senhor tem para esta casa, da glória que o Senhor tem para a sua casa. Por isso que no capítulo de número 2 nós vamos ver tudo isso que nós lemos. E a grande palavra que muitas vezes nós vemos sendo utilizada, e a glória da segunda casa. Não, mas a glória dessa última casa. Sabe que é isso? Esse ano pode ser o seu último ano, porque o ano passado eu falei: então, sabe o que ele está falando? O ano de 2022, de 25 foi bom? Não foi tão bom assim. Esse ano vai ser melhor, porque a glória desse ano será maior do que a do ano passado. Eu não sei se nós vamos viver o ano que vem, então eu vou fazer o quê? Tudo que eu viver esse ano eu vou tentar viver intensamente para alegar ao meu Deus, porque dessa maneira nós vamos ver a palavra se cumprir em nossas vidas. A promessa veio ao povo. Quando o povo se dispôs a fazer ao Senhor, Ele falou: olha, essa glória, vocês viram o templo, era lindo. Vocês vão ver como vai ser esse segundo. O Senhor continuou dizendo para eles e falando assim, o versículo de número 2, capítulo 2, versículo de número 18, quer dizer 2:18. A partir de o 24º dia do 9º mês, atente para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, e reconsiderem o que? Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante, o que? De hoje em diante o que? O templo estava reconstruído já? Não, mano. Faziam 2 a 3 meses que o povo tinha se posicionado, porque esse templo demorou cerca de 4 anos para ser reconstruído. Mas Deus não esperou ser reconstruído para abençoar, porque a bênção Ele já tinha prometido quando Ele tirou. Quando Ele tirou o povo do Egito e levou o povo pelo deserto, a gente fala: olha, Deus Ele fez com que o povo durou 40 anos andando pelo deserto, pelo coração duro do povo. Mas não foi só isso. O
livro do Êxodo nos fala que Deus não levou o povo pelo caminho mais rápido, porque pelo caminho mais rápido eles iam se deparar com os filisteus, e eles poderiam temer, porque o povo não era um povo de luta ainda. O povo, ele havia saído de um cativeiro. Deus te conhece, Ele sabe de onde você tirou, de onde tirou. Ele sabe os planos que Ele tem ao seu respeito. Então Ele nunca vai permitir que você viva algo que você não suporte. Ele nunca vai te conduzir por um caminho que você não resista a andar. Ele nunca vai te oferecer uma comida que você não consiga comer. Então o que Ele te oferece é porque Ele sabe que você pode. O que Ele te conduz é porque Ele sabe que você consegue. E o que Ele te promete é porque Ele vai cumprir. Por isso que Ele não levou pelo caminho mais fácil, porque Ele queria que o povo conhecesse quem era o Deus. Nós cantamos louvores em adoração ao nosso Deus e falamos em conhecê-lo. Era isso que Deus fez com o povo no deserto, porque no povo do deserto Ele viu a água amarga se transformar em água doce. No deserto eles viram a água sair da rocha. No deserto eles viram uma coluna que guiava durante o dia e protegia do sol, mas também uma coluna de fogo que guiava durante a noite e protegia do frio. Porque mesmo à noite, no caminho que você não consegue chegar, no deserto você não tem referência, mas a luz do Senhor guiava para onde eles tinham que caminhar. E o perigo do deserto tinha luz iluminando o seu caminho. Por isso que o salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Não importa, às vezes você acha que você vai andar quando o dia raiar, mas se o Senhor quiser fazer você caminhar em plena noite, você vai caminhar. Se 2026 for um ano nublado, cheio de lutas, isso não significa que você não vai avançar, porque a coluna de fogo que guiou o povo no deserto guiará a sua vida também durante esse ano. Não importa o que o governo fizer, não importa se a crise vier se levantar, Cristo vai te guiar. A porta vai se abrir. Ai, pastor, eu estou desempregada, e agora com isso? Não se preocupe, porque não é a economia que vai abrir uma porta de emprego para você, mas é o Deus a quem você serve, é o Deus a quem você teme, é um Deus que te prometeu. Ele que vai abrir a porta e vai ser onde você não espera. No deserto não esperava até riacho, mas teve água brotando da rocha. No deserto sentiram fome de carne, tinha cordonizes. No deserto não tinha shopping center, mas não faltou roupa. Por isso eu não sei o que Deus vai fazer nesse ano conosco. Eu só sei de uma coisa: se for para crescer roupa, ela vai crescer. Eu não sei quanto tempo dura a sua roupa, mas se for para durar, vai durar, meu irmão. Final de ano se usa muito fogão em casa, sim ou não, mulheres? O gás em casa foi colocado dia 5 de outubro. Ele terminou dia, acho que dia 2 de janeiro. Quantos dias foram, irmãos? De outubro para cá, o que teve aqui na igreja? Será que a gente fez alguma coisa lá em casa? Será que foi feito bolo lá em casa? Será que foi assado coisa lá em casa? Me explica aí como um gás dura todo esse período numa casa onde o fogão é muito usado. Eu não sei explicar, porque eu sei que se o Senhor quiser, Ele faz isso. Foi isso que aconteceu no deserto. O calçado serviu, a roupa não tinha shopping para comprar. Mas e agora, o que eu vou fazer, meu irmão? Nós já vivemos tanta experiência de quando não tinha condições bater na nossa porta e falar. Esse ano teve o que na nossa mesa? Salmão, irmão. Salmão é bom? Tem gente que gosta de salmão aí? Eu não gosto não, mas até que eu comi um assado é bom, irmão. Teve salmão lá em casa. Você é especial? Não sou. Eu só estou tentando servir o meu Deus. Eu só estou tentando, eu não estou conseguindo, porque vocês viram ano passado o quantos tropeços eu dei durante o ano aí, né? Eu compartilhei algumas coisas com os irmãos. Então, não é porque eu sou perfeito, mas é porque eu estou buscando servir um Deus. E é isso que eu quero que você entenda. O seu ano talvez não será perfeito aos seus olhos, mas será perfeito aos olhos de Deus. E se você ousar, confiar e acreditar, você vai comer do melhor dessa terra. Eu não sei se
assal, não. Eu não sei o que é. Eu só sei de uma coisa: não vai faltar, não vai ter coisa quebrada. Ai, meu Deus do céu, porque é essa palavra do Espírito que muitos acham que não vai ser capaz de resistir. O seu Espírito não somente não irá apagar, mas irá incendiar tantos quanto estiverem à sua volta. 4 meses de profecia, pastor Carlos. 4 meses. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Em dezembro, que era no mês deles, foi falar dessa profecia. E sabe que o povo viveu? Na íntegra tudo aquilo que Deus prometeu. Encerramos por aqui. É assim que nós vamos iniciar o ano. Agora depende de você. Como você vai se posicionar durante esse ano? Porque Deus, ele já deixou bem claro o que Ele quer para nós. Já no começo, já no final do ano passado, Ele já deu: não apagueis o Espírito. E se você ler 1 Tessalonicenses 5, você vai entender como não apagar o Espírito. E Ele está iniciando o ano falando conosco. Se nós resolvermos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, irmã Verinha, 83. Está avançada essa idade, sim ou não, irmãos? Para nós. Porque a palavra diz para ela sonhar. Quem é o mais novo que está aqui hoje? É o Enzo? É o Enzo, né? Mais novo de idade. É o Enzo? O Arthur? Quantos anos hoje tem? 11. E o Arthur? 11 também, os dois. Tem 11? Quantos anos então? 8 anos o Enzo. 11 o Arthur. São novos, sim ou não? Não seria a palavra falar para ele sonhar? Fala a verdade. Deus não tinha que ter uma palavra falar assim para eles sonharem? Essa é a nossa concepção. Porque para eles já fala: vocês são fortes e já venceste o maligno. Não é nem que vai vencer, já venceu. Você já venceu. Na escola você vai ser uma bênção porque você já venceu o maligno. Você vai ser motivo de orgulho para o seu pai porque você já venceu o maligno. Enzo, você vai ser uma bênção porque você já venceu. Enzo. E vocês de cabelo branco, o Senhor está dizendo assim: ouse sonhar. Tem sonho ainda, irmã Verinha? Para sonhar? Dá para entender, Antônio, como que Deus fala com a tua igreja? Então a questão, se é difícil de entender, eu te aconselho uma coisa: viva. Porque é no caminho que nós vamos compreendendo. Porque Ele falou para os seus discípulos: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês vão compreender. Quando Jesus foi preso, todo mundo fugiu. Quando Jesus foi morto, só um ficou. Mas quando eles entenderam, todos eles sorriam pela perseguição, apanhavam dando risada e falavam: glória a Deus nas alturas, porque Cristo hoje vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu não vivo na carne, mas eu vivo pela vida do Filho de Deus. É esse o convite que tem para você hoje nessa manhã. Se você sabe o que o Senhor te chamou a fazer, Ele te convida hoje a você fazer. E se você não sabe, só se coloca à disposição, porque trabalho na obra do Senhor é o que não falta. E vai ser no caminho que Ele vai te mostrar tudo aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Você coloca sobre os seus pés, igreja, em nome de Jesus. 2026 será um ano de grandes realizações. Será um ano de muitas vitórias. Olha, eu ouvi um: eu creio. E se você crê, você sabe que só tem vitória quem passa por luta. Glória a Deus. Então vamos passar adorando ao Senhor. Porque quando o povo se levantou para impedir
o que o povo se fez, quando os inimigos se levantaram, sabe o que o povo fez? O povo adorou.